todos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e trago então mais uma palavra aos irmãos meditarem. Então, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e venha se inscrever. Aqueles que ainda não são inscritos no canal, venha se inscrever para ajudar esse canal a crescer, que é um canal que tem levado a palavra de Deus, né? Então, nesse momento, eu vou ler em Mateus 6, versículo 31 e 34, né? O nome dessa palavra é Deus cuida de você. Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Então, nós devemos colocar as nossas questões, as nossas angústias, né? As nossas dificuldades, né? Então, na presença de Deus. Então aqui a partir do versículo 31 diz assim: portanto não vos inquietais dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia do seu próprio mal. Então nós devemos nos preocupar cada dia o seu mal, cada dia o seu dia, né? Jesus, ele diz para nós não vivermos então ansioso, porque a ansiedade, além de trazer uma certa depressão, preocupação, ela prejudica também a nossa saúde e nos tira então do foco que é Jesus, nos tira então de nossa fé, né? Aquela fé que nós cremos que o Deus é o nosso Deus do impossível. Então nós não devemos então nos preocuparmos com a comida e a bebida que vamos comer no outro dia, né? Então, ou a roupa que nós vamos vestir, porque Deus, Ele cuida de tudo, né? Isso não significa então a irresponsabilidade então, mas que, né, a ansiedade ela nos prejudica, ela é excessiva, ela revela então a falta então de confiança em Deus, né? Para quem conhece a palavra de Deus, conhece todas essas coisas, necessidade, né? Deus, ele vem suprindo cada necessidade, né, que nós venhamos a passar, né? Antes mesmo de nós pedirmos a Deus, Ele é Pai, Ele já sabe do que nós necessitamos, Ele sabe do que nós precisamos. Então nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E colocar em oração todas as nossas causas, todos os nossos problemas, e ali Deus vai abençoar. Deus em primeiro lugar, então, para que Ele venha agir, então, para que Ele venha suprir, então, as nossas necessidades, né? Nós devemos, então, viver segundo a vontade de Deus, né? Priorizar, então, uma vida justa, uma vida santa na presença de Deus, uma vida em obediência a Deus. Quando essas coisas então acontecer, né, Deus então ele começa a partir dali cuidar então de nossas vidas, de nossas coisas, né, até material e a saúde. Por isso que Jesus ele nos ensina então a viver cada dia o seu mal, viver um dia de cada vez, né? Porque a ansiedade, né, pelo futuro, a ansiedade pelo dia de amanhã, ela rouba então a nossa paz, né, e o nosso presente. Então não rouba só, né, a paz do dia de amanhã, como no momento em que você está preocupado com o dia de amanhã, ele acaba ser um dia então
bem perturbado, então, sem paz, sem alegria, né? Então nós devemos então colocar então Deus em primeiro lugar, né? E crer, né? Ter fé nele. Então pelo futuro Deus ele nos abençoa, né? Ele não permite não que essa ansiedade ele vem roubar a nossa paz, desde que nós cremos neles, né? E no momento, nesse presente momento, então, porque cada dia tem os seus desafios, né? Cada dia, né? Às vezes tu planeja, né, fazer algo no dia de amanhã e no dia de amanhã acaba acontecendo outras coisas e tu não consegue nem fazer aquilo que tu planejou. Então cada dia ele tem o nosso desafio. Então não adianta nós pensarmos no dia de amanhã, sendo que você não saberá o que vai acontecer no dia de amanhã. Então Deus ele nos concede então, né, um coração, né, abençoado, um coração em paz, né, e nos concede também graça. Ele nos concede então misericórdia vindo da parte dele diariamente, para que nós venhamos enfrentar então os problemas, né? Porque as preocupações, né, ela não resolve o dia de amanhã. Muito pelo contrário, ela apenas aumenta os nossos problemas. E também ela enfraquece também o nosso dia de hoje, nos torna-se um dia frustrante, um dia depressivo. Por isso que nós devemos confiar em Deus como Pai, viver então sem ansiedade e descansar em Deus, descansar, né, crendo na provisão diária de Deus, colocando Deus acima de todas as coisas, né? Jesus ele nos ensina então confiar em vez de duvidar, né? Ter medo, né, e ter uma dependência de Deus, né, ter medo das coisas, isso não ajuda. Nós devemos então ter uma dependência de Deus em vez de controle de tudo, né? Nós devemos ter fé diária, né, em vez de ansiedade. Ele faz então um convite para que nós venhamos a descansar em Deus, descansar nele. Por exemplo, a ansiedade, ela diz, né, que se não der certo, o que faço? Então, a ansiedade está sempre trazendo aquela preocupação, né, dos seus planos, seus projetos, e se não der certo, o que eu faço? Né? Então vem ali, né, aquela preocupação, aquela depressão referente a isso. Mas Jesus, ele responde então nesse momento, dizendo para ti, né, para que você saiba o que precisa. Deus, ele sabe, Deus é teu Pai, ele sabe o que você precisa. Então acalma o teu coração, né? Tenha fé e aguarde, espere em Deus. Então nós devemos então fazer o que está em nosso alcance, então trabalhar, né, planejar, fazer os nossos planos, mas tudo dependente de Deus. Nós devemos então entregar em oração na presença de Deus, aguardar nele, né, e ter fé que ele vai fazer algo para nos ajudar. Nós devemos então confiar em Deus e descansar nosso coração. Deus, ele sabe do que nós precisamos, então prefiro então confiar em Deus, confiar hoje, né, que vai ser uma bênção o dia de amanhã, né, e também através da fé, né, você não está sozinho, nem esquecido. Então você precisa entender que você não está sozinho, né, que Deus, ele está contigo. Basta tu crer, né, nessa palavra, crer, né, na provisão de Deus, ter fé em Deus, colocar as suas situações na presença de Deus, né, porque eu acredito então que Deus vai agir na tua vida. E Deus, ele vai te dar paz, e Deus vai te prosperar e te abençoar, né, te dar a cura, caso você esteja esperando uma cura,
Caso você esteja esperando um trabalho, Deus vai abrir uma porta de trabalho para você, né? E você será uma bênção no reino de Deus. Amém? Que Deus venha te abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo.